Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sou Nick, da TV 247, tarde de sexta-feira em São Paulo, chovendo, muita chuva lá fora. Bem-vindos, bem-vindos a bordo nessa viagem comigo pelas ruas de São Paulo, para comentar com vocês as notícias mais recentes. A notícia mais recente é essa, que está dando manchete a esse programa. Boa noite a todos, e desculpe que eu não vou olhar para vocês, tenho que olhar para frente porque eu estou dirigindo. Quando parar no semáforo, eu olho um pouco para dar atenção a vocês, tá bom? A matéria agora de tarde do UOL, informando que daqueles 86 envolvidos no escândalo Queiroz, cujos sigilos foram quebrados, 5 deles, que a gente imaginava que eram todas pessoas ligadas ao gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa. Mas agora se sabe que 5 dessas pessoas estão trabalhando atualmente no gabinete do senador Flávio Bolsonaro e com altos salários, cada um com salário de R$22 mil, quer dizer, altíssimos cargos. 22 mil de salários ganham essas pessoas que estão nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, do senador, e cujo sigilo será quebrado. O que será que vai aparecer agora? O que me parece é, se essas pessoas estiverem envolvidas naquela jogada das rachadinhas, de devolver parte do salário, como ele fazia na Assembleia, há realmente um grande risco dele ser cassado. Eu acho que a essa altura, eu acho que na próxima semana, algum senador vai entrar com pedido para sua cassação no Código de Ética, para ser investigado na Comissão de Ética do Senado. Agora à tarde, de que 5 investigados estão no gabinete atualmente, a situação dele piora ainda mais. E hoje foi um dia com muitos boatos, né? Boatos de renúncia, né? Essas coisas todas. Golpe não é mais como dar golpe, né? Os militares estão rompidos com Bolsonaro, como é que vai dar golpe? Golpe você só consegue dar com militares ao seu lado, com aliança de militares, sem como o Bolsonaro conseguiu brigar com todo mundo, até com os militares, não há risco de golpe. O que existe é uma grande possibilidade de um movimento pelo impeachment, porque o Bolsonaro, nesse curto período, já está em curso vários artigos ali dos crimes de responsabilidade. Já cometeu, já atentou contra vários artigos da Constituição, quer dizer, a única coisa que o segurava era a tal reforma da Previdência. Mas como tantas elites, como a imprensa, como os políticos já viram que ele não vai aprovar nada, ele está ficando dispensável, né? Não tem utilidade, quer dizer, todas as afrontas que ele já cometeu nesses 5 meses estão criando uma situação na qual ele ficou isolado. Ele brigou com todos. Eu fiz uma relação hoje
de pessoas, instituições com as quais ele brigou. E esqueci de várias, porque é muita coisa, uma lista muito extensa. Esqueci dos países árabes, da China. Mas olha, ele já brigou. Vamos ver se eu consigo me lembrar de todos. Aí vocês façam a lista aí de vocês. Ah, depois quero falar da seleção também. Façam a lista de vocês aí. Ele já brigou. Brigou com o Magno Malta, que foi um dos caras da campanha dele. Brigou com o Gustavo Bebiano. Brigou com o Hamilton Mourão. Brigou com o Santos Cruz. Brigou com o Rodrigo Maia. Atacou Nicolás Maduro. Atacou Cristina Kirchner. Brigou com países árabes. Brigou com a China. Brigou com a imprensa, né? Tanto os donos de jornais como jornalistas. Brigou com a Rede Globo. Brigou com deputados, brigou com o próprio partido dele, com deputados do partido dele. Vocês lembram mais alguém que ele tenha brigado? Com o STF, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público do Rio de Janeiro, com o IBGE. Ele já agrediu todo mundo, ele tem tanto desafeto, mas tanto desafeto que ficou isolado. Quem é que vai defender o Bolsonaro quando começar o impeachment? É claro que o impeachment não vai vir agora, porque a prioridade é a reforma da Previdência. E pelo que está rolando, quem vai fazer reforma ou não é o Rodrigo Maia, não é mais o Bolsonaro. Depois da reforma, sim, poderá ser instaurado um processo de impeachment, porque ele está causando danos ao país, visivelmente, em todos os sentidos. Danos comerciais, danos morais, danos éticos. Essa medida de colocar à disposição dos cidadãos armas mais potentes, armas que só as Forças Armadas estavam aptas a utilizar, é mais uma afronta à segurança pública, não é uma medida de segurança, é uma afronta à segurança dos cidadãos, de todos nós, porque são armas que perfuram os alvos e vão em frente, podem atingir outras pessoas, podem causar danos imensos. Então é o seguinte, claro que já está havendo muita pressão para ele renunciar, né? Tem uma pressão para ele renunciar. Agora, impeachment dura 6 meses e não vai começar agora. Então, o que é mais rápido é a renúncia. Renúncia é mais rápido. Eu não sei se ele... Quer dizer, vamos ver como é que avança esse caso Flávio Bolsonaro, porque já pode haver, quer dizer, se houver, e deve haver, quer dizer, se essas pessoas estão sob investigação de sigilo, é porque há algum indício, há suspeitas. Se as suspeitas forem confirmadas, se atualmente no Senado ele está fazendo a mesma coisa que fez na Assembleia, a cassação é uma possibilidade real. E depois da cassação, até a prisão, porque são crimes de corrupção. Tem peculato, tem lavagem de dinheiro, tem formação de quadrilha, crimes graves. E agora está tudo escancarado. Ainda esteja ali a serviço da família, a serviço do clã, quem está levando isso à frente é o Ministério Público, né? E o Ministério Público não é subordinado ao Ministério da Justiça. Muito pelo contrário.
Então, eu acho que a interferência do Moro vai ser zero nesse caso. Quem está levando para frente é o Ministério Público, por meio do GAECO, que é o Grupo Especial que combate crimes de corrupção, e o próprio Senado, né? Quer dizer, a Comissão de Ética do Senado deverá atuar nesse caso também. Ou seja, essa semana foi talvez a pior semana do governo Bolsonaro. Não é pior, né? Porque ele fez aquela viagem pífia para Dallas, porque foi escorraçado de Nova York. Teve que fazer uma cerimônia que seria de 1000 talheres, juntou lá umas 3 mesinhas e tal. O Mike Pompeo não foi, que era o grande motivo para a cerimônia ser realizada nos Estados Unidos, é que o convidado era o Mike Pompeo. Não foi. E foi a semana em que o Flávio Bolsonaro teve o sigilo quebrado. Ele mais 86 pessoas. E também foi a semana em que o relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro aponta indícios de formação de quadrilha contra Flávio Bolsonaro. Não só suspeitos, movimentações financeiras suspeitas, mas indícios de formação de quadrilha. Uma quadrilha estável, dividida em núcleos, que funcionou durante 16 anos no gabinete dele, na Assembleia do Rio de Janeiro. E, por coincidência, maio também foi o pior mês do governo Fernando Collor. Foi o mês em que o irmão dele deu a entrevista à Veja, que provocou a CPI, provocou a saída, provocou os estudantes irem às ruas, né? Provocou os estudantes a irem às ruas. E ele caiu em dezembro. Então, de maio a dezembro, foram 7 meses, né? Claro que isso aconteceu em 92, né? A história não se repete e tal, não é que em 92 começou em maio, terminou em dezembro, e ele caiu, que agora vai ser a mesma coisa. Mas o que eu penso é que alguma saída rápida, emergente, urgente, é a renúncia. Essa será mais rápida. A do impeachment é mais demorada. Mesmo porque, se o Rodrigo Maia tem esse compromisso com a reforma da Previdência, ele não vai. O impeachment na frente, senão são 6 meses de impeachment, né? Por isso que eu acho que, apesar desses boatos todos, essa ansiedade, de fato ninguém está aguentando mais Bolsonaro, nem a elite, nem os trabalhadores, nem os gays, nem os jornalistas, ninguém está aguentando, apesar dessa necessidade até do Bolsonaro sair logo. Não vejo como ele sair logo se não renunciar. A única possibilidade de uma solução rápida é Bolsonaro renunciar, mas não sei. Aí a renúncia é aquela coisa, né? Que é questão de foro íntimo. Não sei se ele vai renunciar. Agora, impeachment demora 6 meses. Como essa reforma eles querem aprovar até setembro, se em setembro começar o processo de impeachment, aí vai dobrar o ano, quer dizer,
vai virar um ano com o Bolsonaro em tudo. Então, nada será muito rápido, a não ser que ele renuncie. Olá, Angelita Salles, tudo bem aí? Eu queria falar um pouco sobre a convocação da seleção do Tite para a Copa América. Achei uma convocação pífia, horrorosa, fraquíssima. E eu queria repetir uma posição minha, uma ideia que eu tenho para o futebol brasileiro. Eu acho que é o seguinte: na seleção brasileira só deveriam jogar os jogadores que estão no Brasil. Uma regra. Quem joga na Europa, a não ser o gênio como o Neymar, bom, nesse momento é uma proposta para ser implantada aos poucos e tal, nada assim, vamos fazer isso amanhã. Mas eu acho o seguinte, que a seleção brasileira tinha que ser formada só por jogadores que jogam aqui. Isso forçaria a que os bons jogadores ficassem aqui, porque só assim participariam da seleção. Isso evitaria exportação de jogadores, porque é muito claro para mim que a decadência do futebol brasileiro aqui dentro e também a decadência da seleção brasileira se deve à saída de jogadores. É como na ciência. Os grandes cientistas brasileiros não têm como trabalhar aqui, porque não tem condições, não tem equipamentos, não tem bolsa, não tem grana, não tem laboratórios à disposição. Então eles vão trabalhar em outros países. E as patentes dos inventos deles também, é claro, que vão pertencer a outros países. Como os melhores jogadores vão para a Europa e os piores ficam aqui, teoricamente, o sonho de todos os jogadores é jogar na Europa, cada vez mais, porque o passaporte para a seleção é jogar na Europa. Para estimular a que os jogadores fiquem aqui no Brasil, tem que ter essa regra. Quer jogar na seleção, fica no Brasil. Quer ganhar mais dinheiro lá fora, ganha. Mas não joga na seleção. Eles aqui ganham uma grana imensa. Os caras ganham 600 mil por mês. É pouco salário? Na Europa é 3 vezes mais. Tá bom, mas 600 mil é pouco? Não. É um salário maravilhoso. Então, para o jogador não ter que sair do pé 3 vezes mais e não jogar na seleção, ele fica aqui. E quantos jogadores brasileiros que foram para a Europa e pioraram o desempenho? Um exemplo claro, Gabriel Jesus. Veja como ele jogava aqui no Palmeiras e vejam na Europa. Não está jogando nada. Por que não está jogando nada? Claro que é uma pergunta muito complexa, que envolve muitos fatores. Mas eu acho que o jogador se encaixa num determinado esquema com determinados jogadores. E num outro país com outro esquema com outros jogadores, pode não se dar bem. A seleção, a convocação do Tite, eu achei péssima. Até estranhei quando eu vi na ESPN o Juca Kfouri e os outros companheiros dele acharem que é isso mesmo, que são aqueles caras e tal. Depois eu virei para Fox e aí foi o contrário, todos pichando a convocação. E eu concordo, acho que a convocação foi péssima. O Felipe Melo é muito melhor. O Bruno Henrique do Palmeiras é muito, mas eu até agradeço não terem chamado ninguém do Palmeiras, porque a seleção também estraga muitas vezes, né?
Deixa ficar no Palmeiras que está muito bom. Mas o Tite, olha, não está mais convencendo ninguém, convenhamos. O que ele faz a convocação dele com um critério muito esquisito, que ele confia no cara. Ele não convoca quem está melhor, que seria a lógica, né? As seleções sempre deram certo quando os técnicos convocaram os melhores. Em 1970, por exemplo, o técnico convocou vários jogadores da mesma posição. Rivelino, Gerson, sei lá, Clodoaldo, todos que para a mesma posição, o Tostão, né? Tostão, pode jogar no mesmo time, e jogaram no mesmo time, Tostão, Rivelino, Pelé. Então, agora não, eu não convoco esse porque disputa a posição com o outro. Não tem isso. Os bons atacantes sabem chutar com a direita, com a esquerda, sabem driblar, sabem dar passe. Então, se o número do cara é 10, então só vamos ter 2 10, porque a posição dele é essa. Eu não concordo. Eu acho que o Tite está ultrapassado, já não tem mais nem apoio da crítica, nem apoio popular. E se ele perder a Copa América, vai sair, não tem dúvida nenhuma. Não tem dúvida nenhuma. Ou ele ganha a Copa América, que vai ser no Brasil, né? Ou então vai voltar para o Corinthians, que é o que muita gente está querendo, até os corintianos. Volta para o Corinthians, para consertar o Corinthians. Para com isso. Põe um técnico moderno. Eu acho, por exemplo, o Sampaoli muito melhor. Porque o Sampaoli ataca. Puxa vida, a melhor parte do jogador brasileiro sempre foi o ataque, né? Os melhores sempre foram atacantes. E o esquema do Sampaoli é montado em cima disso. É o time atacando. Já o Tite não. O Tite fica naquela de ganhar de 1-0, tá muito bom. De 2-1, tá muito bom. É mais preocupado com a retranca que com o ataque, que é a vocação do atacante brasileiro. O Sampaoli daria muito mais certo, por exemplo, que o Tite. Bom, já estou pensando no próximo técnico, tá? Porque o Tite para mim já era. Depois dessa convocação de hoje, eu acho que o Tite vai dançar na Copa América. Imagina, Thiago Silva na zaga. Firmino, nunca gostei desse Firmino, um cara esquisitão. Tanto atacante bom aqui. Tanto cara de meio de campo melhor aqui do que os convocados. Inclusive lá fora, outros brasileiros que ele não convoca. O Lucas Moura está numa fase maravilhosa, o cara não convoca. Convoca o Gabriel Jesus, que está numa fase péssima. Convoca aquele que eu nunca gostei também. Como é que chama? Aquele bichinho também, que é... Daqui a pouco eu lembro. Também está numa fase fraquíssima. Ah, convoca, porque já teve uma fase boa. Tudo errado. A Copa América vai ser agora, mês que vem. Tem que convocar quem está bem agora, não quem esteve bem no ano passado. Não é? Isso é óbvio. Não precisa ser um gênio do futebol para chegar a essa conclusão. Aliás, os gênios do futebol que estragam tudo. O Tite, eu já percebi que é muita conversa, muito, como é que chama? Muito autoajuda, né? Muita frase de efeito. E convocação, que é o que interessa, convocação pífia.
Cássio. O Cássio é um cara que se joga, ele às vezes joga bem, às vezes já jogou. Mas tem lances bizonhos. Ele se joga dentro do gol, ele defende para dentro do gol. Tem lances ridículos do Cássio, não é goleiro de seleção. Aí ele convoca o Cássio. Bom, vai ser o terceiro goleiro, nem vai jogar, a não ser que os outros se machuquem. Mas convocação horrorosa. Horrorosa. Ai. Bem, então, meus caros amigos, muito obrigado por me acompanharmos juntos daqui a pouco no Boa Noite 247. Muito obrigado a todos. Vamos falar bastante sobre esses boatos de impeachment, de renúncia, o que vai acontecer, sobre o Flávio Bolsonaro. Da seleção não sei, vou querer falar. Não sei se o Paulo Moreira Leite vai querer falar. Gerita Salles, tá bom? Então, aquelas coisas todas, bonitinho, se inscreva no canal, visualizem, ativem o sininho, compartilhe e tal, tá bom? Projeto Catarse, por favor, tá bom? Podem colaborar ali no Projeto Catarse para comprar novos equipamentos. Já comprei esse microfone de lapela com o Projeto Catarse, vou comprar mais equipamentos. Não brigue com o Paulo, eu não brigo, o Paulo que briga comigo. Eu sou palmeirense, sim. Eu sou palmeirense desde criança. Quando eu cheguei ao Brasil, vou contar a história porque eu sou palmeirense, ó. Vou explicar porque eu sou palmeirense. Quando eu cheguei ao Brasil, eu tinha 9 anos. E os parentes daqui me pressionavam para escolher algum time, que era a tradição brasileira, é que todo mundo tem que torcer. Eu gostava muito de Guaraná Antártica. E o estado do Palmeiras ficava ao lado do depósito do Guaraná Antártica. E o estado do Palmeiras se chamava Parque Antártica. Eu associei Guaraná Antártica com Palmeiras e virei palmeirense. Já meu irmão virou corintiano, não sei porquê. Mas eu virei palmeirense por isso. E é uma coisa que não dá para mudar, entendeu? Porque não tem graça nenhuma torcer pelo que ganha. A graça é torcer por alguém que poderá ganhar, como poderá perder, etc. Mas eu digo uma coisa também, eu não nem solto fogos quando o Palmeiras é campeão, nem fico deprimido se o Palmeiras perde. Eu assisto, vejo e tal. Claro, fico contente se o Palmeiras ganha, fico triste uns 10 minutos se o Palmeiras perde, mas não é uma coisa assim que me afeta, né? Como afeta a outras pessoas e etc. Mas claro, eu comento, eu assisto o jogo, até para relaxar. Eu assisto futebol para não pensar em política, porque senão fica a cabeça muito quente, né? Só política, só o Bolsonaro, só os filhos, os ministros, laranjas, o Bush. Então eu às vezes assisto futebol para relaxar, para não pensar em política, pensar, o cara errou o passe, puxa, aquela defesa e tal. Então, para mim tem essa utilidade, é mais para relaxar do que para eu ficar eufórico. O filho não, meu filho André, por exemplo, fica maluco pelo Palmeiras, vai no estádio, grita, fica louco quando o Palmeiras perde um gol e tal. Eu não entro nessa. Quer dizer, não é que eu não entro, eu não tenho esse estilo, né? De torcedor fanático e tal. Eu só assisto, vejo, fico feliz quando o Palmeiras ganha, fico feliz com um bom lance, com uma boa defesa, com drible, com jogadas maravilhosas. Mas eu uso mais para assistir, para relaxar, ficar sossegado ali, sem pensar em nada, ou pensando em coisas
fúteis e superficiais, tá bom? Bom, então é o seguinte, daqui a pouco, boa noite 247, amanhã de manhã, amanhã é aniversário da minha mulher, isso que eu queria contar para vocês, aniversário da Doris Guissia, maravilhosa, apresentadora da TV brasileira, a melhor apresentadora da TV até hoje, nunca houve ninguém melhor do que ela, eu acho, e muita gente acha. A Doris Guissia, é o aniversário dela amanhã, eu não sei como é que vai ser meu dia amanhã, mas espero poder apresentar o nosso programa matinal com a leitura de jornais e depois então passarei o dia por conta do aniversário da maravilhosa e minha mulher, mas é uma personalidade da televisão brasileira, né? É comediante, apresentadora maravilhosa, redatora, roteirista, né? Era roteirista de Doris para Maiores, criadora de Doris para Maiores, bailarina, uma mulher maravilhosa e que amanhã completa mais um aniversário. Queria avisar todos vocês e compartilhar com vocês essa alegria de passar mais um aniversário ao lado da minha mulher maravilhosa, Doris Guissia, tá bom? Obrigado a todos, então. Até a próxima, ao vivo. Tchau.